No ar, o programa Caderno Digital. Oi, Caderno Digital começando aqui na TV Tech, em parceria com a TV Câmara de Jundiaí. Programa de entrevistas, programa sobre temas variados, a gente fala de tudo, a gente bate um papo gostoso durante meia hora aqui no Caderno Digital. Sempre lembrando que nosso conteúdo tá nas mídias sociais, YouTube, Facebook, também Instagram, Twitter e tem o site www.tvtecjundiaí.com.br. A gente é bem envolvido aí no mundo virtual. Inclusive, se você quiser deixar para mim alguma sugestão bem bacana de entrevista, de tema para a gente falar aqui no estúdio, claro que eu aceito. É só entrar lá em um dos nossos canais e deixar a sua sugestão. Pode escrever para Luciana Coutinho do Caderno Digital. Eu gostaria de uma entrevista sobre... Aí depende da sua criatividade. E eu espero várias sugestões. Olha, hoje a gente está aqui para falar sobre um time muito bacana de Jundiaí, que é de futebol americano, é o time Ocelotes. E quem está comigo é o João Marcos Soares, mais conhecido como Topa. Ele é head coach. O que significa isso? Ele é técnico principal do time. Bem-vindo, João. Olá, obrigado por ser convidado, obrigado pelo convite. E aí, como é que está o Ocelotes de Jundiaí? A gente está bem, né? Estamos caminhando bem no Campeonato Estadual, na São Paulo Futebol League. Nesse momento a gente é segundo do grupo, temos 2 jogos e estamos caminhando para classificar para os playoffs. Vamos contar a história desde o início? Vamos. Quando foi que começou, que foi criado esse time? O time começou em 2011, né? Ele surgiu a partir de um grupo de pessoas que já tinham times antigos de Jundiaí e acabou que eles estavam encerrando e eles falaram, não, vamos começar um time em Jundiaí. E eles começaram do nada, sem equipamento, sem lugar para treinar, treinando no bolão. E aos poucos foi aderindo gente, e daqui a pouco virou o que é o time agora. Praticamente 8 anos depois, um time gigante da região e bem respeitado no estado. E vocês escolheram esse nome Ocelotes por algum motivo especial? Sim, escolhemos Ocelotes por causa da jaguatirica. Jundiaí tem algumas jaguatiricas perdidas por aí, e nada mais do que homenagear a cidade com ocelotes. Tem a ver com a Serra do Japi também, porque elas devem ficar meio que embrenhadas ali, né? Sim, sim. E a gente fica embrenhado no interior, aí todo mundo vem jogar, acha que o pessoalzinho do interior não sabe nada, e quando vai ver, perdeu o jogo. É, assim que é bom falar, né? Exatamente. E vocês são em quantos? O time, eu não entendo o futebol americano, quantos são os jogadores? Então, hoje nosso elenco tem em torno de 60 jogadores, né? Para entender, o futebol americano, ele tem, entre aspas, 3 times dentro de um time. O time de ataque, o time de defesa e os times especiais. Então, normalmente, os jogadores que jogam no ataque não jogam na defesa. Então, temos um time de ataque, um time de defesa e o time especiais que aí mesclam os dois e acabam jogando juntos. E vocês treinam com frequência? Treina com frequência, bastante frequência. Todos os domingos a gente treina. A gente começa nosso treino às 8 da manhã, acaba meio-dia aos domingos. E durante a semana a gente tem os treinos, normalmente os jogadores treinam na academia e tudo mais, e se reúne pelo menos uma vez por semana para fazer um treino extra. Como vocês têm verba para comprar o uniforme? Porque é um uniforme bem diferente, Sim. Não é um uniforme de time de futebol normal. Não. Normalmente a gente acaba que cada jogador compra o seu uniforme, né? Por ser um esporte caminhando ainda no Brasil, cada jogador acaba tendo os seus custos, seja o seu equipamento, seja o seu shoulder, capacete, ou sua chuteira, o seu uniforme, né? Normalmente a gente tem uma parceria com a Tractor no momento e ela fornece os materiais nossos. No caso, a gente tem um valor menor na compra do uniforme. Desde que vocês começaram mesmo forte com o time, você pode dizer que cresceu o espaço para o futebol americano, não só aqui em Jundiaí, mas na região de uma forma geral? Sim, dá para falar que cresceu no Brasil, o futebol americano, né? Eu posso falar, eu entrei no time em 2014, né? Acabei entrando a partir de uma seletiva e naquela época ainda estava começando a engatinhar aqui. Nos últimos anos, o futebol americano só você vê a transmissão do Super Bowl. Cada ano mais, o Brasil está sendo mais focado, está sendo visto mais pessoas vendo o futebol americano. E na região, cada vez mais times surgem, quanto mais pessoas se interessam, mais pessoas indo na seletiva, mais o esporte se desenvolve. E isso é o caminho para o esporte crescer ainda mais.
Agora, muita gente confunde o futebol americano e o jogo de rugby. Sim. Porque, se eu não me engano, os dois têm aquela bola oval ali, Sim. né? Mas eles são parecidos mesmo, as regras? Algumas coisas são parecidas e algumas não. O que a gente pode falar? O futebol americano, a principal diferença do rugby e do futebol americano é o equipamento. No futebol americano, a gente usa o capacete, o shoulder. O rugby não usa. O futebol americano ele é mais pausado, ele tem as pausas entre cada descida. E enquanto o rugby é um jogo corrido também. Mas algumas coisas são semelhantes. Tem outros tackles, tem a defesa e o ataque. No rugby, o jogador joga na defesa e no ataque. No futebol americano, é só em um dos dois. Mas, mesmo assim, basicamente as pontuações são parecidas, algumas coisas, mas o jogo é parecido, mas não é igual. Tem algumas diferenças. Aí é normal confundir. Tanta gente confunde, fala, poxa, eu vi um jogo de rugby lá, tudo mais, o pessoal estava de capacete. Aí a gente fala, não, peraí, era futebol americano. Com equipamento de futebol americano. Mas é legal. Tanto que a gente tem muita gente que vem do rugby para o futebol americano, e tem o contrário, pessoal que do futebol americano que acaba indo para o rugby também. E também existe aquela associação entre esse tipo de jogo e a questão da violência em campo. Sim. Por que isso? É por ser um esporte agressivo. A palavra é essa. É um esporte agressivo, intenso. De contato, de pancada. Toda jogada tem uma pancada. Toda jogada tem. É difícil ter uma jogada que não tem uma pancada. Isso não significa que é uma violência gratuita ou uma briga? Não. Pelo contrário. É difícil você ver um jogo de futebol americano que tenha briga. Muito difícil. É comum você ver jogos de Corinthians e Palmeiras de futebol americano, as torcidas uma do lado da outra e não tem uma confusão. Entendeu? Não dá para imaginar isso no futebol, por exemplo. E se você analisar, o futebol é menos agressivo que o futebol americano. E, infelizmente, isso acontece. No futebol americano, tudo que acontece no campo, fica no campo. Tanto que acaba o jogo, os dois times se cumprimentam. É normal você ter amigos do outro time, adversários, entendeu? Acabar indo junto, depois sair, ir no bar do lado, ou em algum lugar do lado, depois se encontrar, conversar. É comum, bem comum. E quanto tempo dura uma partida? Então, ela é dividida em 4 quartos de 15 minutos. Então, normalmente, ela deveria demorar 1 hora. Só que, como o jogo é pausado, às vezes tem partidas que demoram 3 horas. Nem me fala. Sabe por quê? Eu vou contar uma coisa pra você. De vez em quando eu conto umas coisas aqui, né? Teve uma vez, era um fim de semana, chovia muito e a gente foi fazer uma reportagem lá no Romão de Souza. Jogo de futebol americano era lama, eu pisei na lama, nunca mais usei aquele sapato porque não vingou lavar. E foram 3 horas de jogo. E eu não entendia nada. E eu pensava, o que é que eu estou fazendo aqui, senhor? E vocês jogando lá. Eram vocês que estavam jogando lá? Sim, acho que sim. Mas foi um negócio assim que durou uma vida. E não acabava mais aquilo. E eu pensava, mas o que é isso, gente? É um jogo ou é um desafio para ver quanto tempo que eles aguentam ficar na lama? Por incrível que pareça, é longo e cansativo. Para quem assiste, parece que não vai acabar nunca. Mas quando a emoção do jogo é constante, porque a qualquer momento pode ter uma pontuação, a qualquer momento o jogo pode estar 2 gols de vantagem, faltando 2 minutos e não acabou o jogo. Não acabou. Então, as 2 posses vai ter jogo. Então, as torcidas gostam, o pessoal gosta, fica até o fim. E é divertido. Pra gente é maravilhoso, pra quem assiste acaba gostando. A gente tem uma torcida bem grande aqui em Jundiaí. Eu vi a galera lá tomando chuva firme e forte. Fica, né? A gente vai jogar fora e tá lotado de torcida. É absurdo. Tem alguns torcedores peculiares lá que vão todo jogo. Não deixam a gente, gritam no nosso ouvido, mas sabe que é para ajudar a gente. Está do nosso lado em tudo que for possível. E está ajudando, vocês estão indo bem? Estamos indo bem. Foi um ano de renovação, né? A gente teve um time que praticamente temos 30 novatos no time, nosso elenco esse ano, e a gente não esperava tanto, mas está tudo dando tão certo, tudo encaixando tão certinho. A gente teve um jogo ruim em casa, infelizmente, mas a gente teve 3 jogos muito bons. 3 vitórias importantes, as 3 fases de casa, e agora depende só da gente no próximo jogo contra o Santos, ganhar deles e classificar. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, que eu perdi um sapato, eu perdi. E vamos para o intervalo e a gente volta já.
Caderno Digital de volta depois do intervalo. Hoje o nosso assunto é futebol americano. E o Topa, que é o João Marcos, né, integrante lá do time, vai estar conversando com a gente e vai falar sobre algumas fotos que você mandou pra mim. Vamos ver algumas aí? Vamos sim. Olha aí, aqui que a gente pode ver. É o time de vocês, é o uniforme do Ocelotes? Esse é o uniforme nosso, né? A jersey preta, calça preta e o meio laranja. O capacete nosso também, que é obrigatório. E por baixo da camisa tem o shoulder, né? Que seria as ombreiras, que é a proteção também. Além da calça, não sei se você consegue ver, tem as proteções na calça também. E no joelho, que são obrigatórias. Ah, sim. Sim, dá pra ver. Sim. Além de luva, todos os jogadores acabam usando luvas também, que é importante. Muito importante para não acabar não machucando os dedos. Tranquilo? A chuteira, obrigatória, jogar em campo tem que ter chuteira. Não é igual a de futebol, ela é diferente. É uma chuteira um pouco mais alta, que trava um pouco mais. A gente vê, assim, posições, né? Bem de ataque mesmo, né? Sim. O ataque ele é constituído por a linha de ataque, os recebedores, né? E o corredor, os corredores no caso também, pode ser um ou dois running backs. E o quarterback, que seria o general do ataque. Ele comanda o ataque, a linha de ataque defende, o seu general ataca a defesa para criar os espaços. O running back é o cara que corre, que vai embora com a bola. E os recebedores que recebem os passes, normalmente, nas jogadas mais bonitas. Parece que tem. Uma frente de batalha. Exatamente. Tanto que alguns termos lembram muito termos de guerra, mas a gente tenta manter. Já a defesa tem a linha defensiva, os linebackers e os defensive backs, né? E a linha defensiva tem o trabalho de parar a linha ofensiva, já os linebackers têm a função de parar os corredores e os recebedores, e o quarterback também. E os defensive backs é a última linha de defesa, né? Se der um problema, eles têm que resolver o problema para a gente não acabar tomando ponto. E aí as fotos que você está vendo algumas fotos desse ano, do campeonato que a gente está jogando esse ano. Dos nossos 4 jogos até agora, contra o primeiro jogo contra o Mocha Destroyers, contra o Spartans, e Rio Preto Vilers e Piracicaba Kenny Cutters, que a gente fez também. Aí são algumas imagens dos jogos, tanto que, como eu disse para você, tem a violência do jogo, mas sempre acaba os times se cumprimentando, tendo um fair play pós-jogo, porque, querendo ou não, todos estão ali em prol do esporte se desenvolver. É bonito isso. Porque tem olha lá que legal, a foto da equipe inteira reunida, né? Tem essa agressividade em campo que faz parte do jogo, mas não é dizer que é uma briga, que é uma violência ou uma rivalidade. Não. Rivalidade, a gente tem alguns times que a gente chama mais rival, que tem algum histórico, né? Mas não é uma briga, não tem porquê um querer machucar o outro. Tanto que é comum quando um jogador se machuca de um dos times, o outro time se ajoelhar, em sinal de respeito ao adversário. Porque, querendo ou não, a gente é companheiro do mesmo esporte. Por que não se fala tanto em futebol americano no Brasil? Porque pouca gente conhece, entende o jogo. Creio que isso aconteça por causa do termo futebol americano. Quando você fala futebol, você sabe, futebol, soccer, é normal. Aí quando você fala futebol americano, vem alguma coisa diferente, estranha, mas aos poucos está entrando cada vez mais. Está cada vez mais pessoas conhecendo. Cada vez mais pessoas estão interessando pelo esporte. Estão querendo, eu quero aprender, eu quero jogar, eu quero ver onde eu tenho. Eu quero que meu filho comece a fazer um pouquinho, eu quero que meu filho vá lá aprender, minha filha. Então é um esporte que ele é democrático, porque ele permite qualquer tipo de pessoa, de biotipo jogar. Entendeu? E ele cria suas possibilidades para todos gostarem. Então, tem time de mulher também? Tem. Mas Jundiaí tem? Jundiaí, no momento, tem um time em desenvolvimento de flag, que seria uma modalidade do futebol americano. O flag nada mais é que o futebol americano, só que em vez dos equipamentos, eles não usam equipamentos, mas usam fitas. Em vez de você ter o contato puxando a fita. A gente tem um time que joga flag em Jundiaí, e um masculino e um feminino, entendeu? E tem um time de futebol americano. E você acredita que a mídia pode abrir um pouquinho mais de espaço, que está na hora já de divulgar um pouco mais? Eu creio que sim. Não, o futebol americano é um esporte que ele é mais um esporte que para ajudar a sociedade, entendeu? É um esporte que atrai muito. É um esporte que não tem violência na torcida.
é um esporte atrativo porque é emocionante. As mídias tendo sua participação nela vão agradar. Vão ver que é um esporte que vale a pena você transmitir. É um esporte longo? É um esporte longo, mas é um esporte que vale a pena você acompanhar por esse tempo. Você vê tanta gente assistindo um esporte de 3 horas, uma pessoa fica 3 horas assistindo TV, é comum, mas 3 horas assistindo o mesmo jogo, como você disse, é cansativo. Sim, a não ser que você realmente conheça e torça por aquilo, né? Eu falo, minha mãe, quando começou a assistir, ela não conhecia nada. Ela falou, não sei de nada. Ela falou, eu tô indo e eu só vejo o bloco indo para um lado, o bloco indo para o outro, e não entendo nada. Minha mãe não perde um jogo, acho que faz uns 5 anos. Ela vai todo jogo, em todo jogo. Mas não tem gente que fica horas assistindo Netflix? Sim. E acaba que adora. Ela fala, eu não consigo deixar isso. E N de pessoas, seja esposa de jogadores, seja irmã, seja garoto, tem gente de todo tipo que fala, eu não consigo ficar sem assistir o jogo, porque é gostoso. Eu gosto. Vai do gosto da pessoa. Exato. E cada vez mais as mídias ajudam isso. Porque ela dando visibilidade para o esporte, vai evoluir ainda mais o esporte. E é um esporte que, aos poucos, vai crescer mais. E eu vejo que, a longo prazo, 10, 15 anos, vai ser um esporte muito visado, vai ter um esporte com muita mídia no Brasil. Porque é um esporte que está cada vez atraindo mais gente. A gente estava falando daquela minha experiência no Romão de Souza. Aqui em Jundiaí vocês têm bastante espaço para utilizar? Sim, a prefeitura nos cede um campo, né? A gente utiliza, no momento a gente está utilizando o campo do Siqueira Neto na Vila Maringá, ela cede o campo da gente, mas a gente utiliza basicamente para treinar qualquer espaço, seja o campinho da 9 de julho ali, perto da La Torre, a gente usa o campo do Bolão, a gente, quadro Society, a gente usou durante algum tempo, tem alguns espaços que a gente consegue utilizar, né? Infelizmente a gente não tem nenhum campo oficial, tudo mais. Atrapalha um pouco até o treino, porque muitas vezes a gente precisa marcar com cones, chegar antes, marcar o campo todo, desmarcar o campo, perde um pouco de tempo. Mas acaba sendo muito interessante, porque a gente consegue adaptar em alguns campos de futebol, utilizar. Tanto que a gente manda jogos no Jaime Sintra, já mandou jogos no Romão, que não são campos de futebol americano, mas a gente acaba adaptando e conseguindo usar. E não deixa de ser uma colaboração importante também, um incentivo. Sim, muito importante, muito importante. Esse campeonato que a gente joga, a SPFL, a gente tem jogos, por exemplo, em Limeira foi no Estádio Independente, no Canindé, no Bruno José Daniel em Santo André, se não estou errado. E a expectativa, inclusive, é que alguns times maiores, por exemplo, o Corinthians já está falando que vai jogar na Fazendinha. Ano passado, no Nacional, teve times jogando no Mineirão, em Cuiabá, ali na Pantanal. No Nordeste é comum jogar em estádios, porque é mais atrativo. E estão usando os estádios porque alguns estádios estão sendo pouco usados. Eles usam o estádio e lotam de público. É público de 3, 4, 10 mil pessoas no jogo. Para onde o Ocelotes já foi jogar mais longe? Macaé. A gente foi para Macaé ano passado. Foi uma viagem longa. A gente foi um jogo que, inclusive, foi um jogo meio de inspiração. A gente foi em 26 jogadores apenas. Então a gente teve jogador jogando na defesa e no ataque, que não é o ideal. Porque a gente acabou saindo no sábado à noite, chegando no domingo de madrugada. Chegamos lá, jogamos às 10 da manhã no domingo, toma um banho, come alguma coisa, volta de viagem. Não nem para conhecer nada. Nada. E assim, foi um jogo que a gente acabou perdendo, por uma diferença de 2 pontuações. Foi um jogo apertado e a gente estava quase sem ninguém. Muito jogador não pôde por questão de trabalho, por questão de casado, alguns estavam doentes também. E isso foi maravilhoso. Foi um jogo que a gente fez a viagem cansativa, jogamos. Dependendo do resultado, perdendo o jogo, voltamos, mas a satisfação é enorme. Vale a pena. Intervalo rapidinho, a gente volta daqui a pouco com o terceiro e último bloco. Até já! Caderno Digital de volta. Hoje a gente fala sobre o Ocelotes, time de futebol americano de Jundiaí. E eu tô com o técnico principal, João Marcos, o Topa. Topa, me conta uma coisa. Hoje as redes sociais, a internet, o mundo virtual, faz muito a diferença para vocês? Nossa, é o mais importante, dá para falar. Porque hoje a internet é o que mais... Todo mundo acompanha o Facebook o dia todo, né? E, porque não, nossos jogos são transmitidos no Facebook, nossa fanpage, onde estão nossas informações, a gente usa, o Instagram do time, a gente usa bastante.
Então a gente usa tudo. Para tudo, literalmente. Então vocês divulgam datas de jogos, resultados, seletivas, ações sociais, tudo que for que a gente faça no time, a gente acaba divulgando na fanpage do time e na fanpage da Liga, que ela transmite os jogos nossos, e todos os jogos a gente acaba compartilhando o link na nossa fanpage também. Então tá lá, os jogos. Por exemplo, a gente vai jogar fora. Pô, às vezes o torcedor eu não consigo ir lá assistir o jogo. Ele entra no Facebookzinho lá, bota lá na página, tá lá. Live mesmo? Live mesmo. Tempo real, comentado. Com comentado, com o narrador comentando o jogo e tudo mais. Você consegue ver a torcida gritando. É como assistir um jogo na TV. Nossa, que legal. E depois fica lá? Fica lá, você pode assistir a qualquer momento. Então, se você entrar hoje na fanpage da Liga, você vai ter alguns jogos nossos lá para acompanhar. Como chama a fanpage de vocês? A nossa é Ocelotes Futebol Americano. É a fanpage oficial do time. Hoje a gente está em torno de 14 mil curtidas na página, que é um número relativamente grande para uma cidade pequena. E a gente está ali bombando, né? Agora você comentou, né, que lá vocês também divulgam ações sociais. A gente aqui da TV Tech já teve a oportunidade de acompanhar algumas ações. Eu estive em 2 escolas onde vocês foram apresentar o futebol americano, explicar o que é. Como vocês fazem esse trabalho social? É uma iniciativa do time e é um compromisso do time, né? A gente, quando firma qualquer contrato com o patrocinador, a gente mostra que a gente tem o compromisso de fazer ações sociais em contrapartida, né? E a gente se sente obrigado, os jogadores. Por quê? Porque é um jeito de a gente agradecer a cidade pelo apoio que ela nos dá. Porque é importante isso, a gente está em contato com o nosso torcedor, está divulgando, seja qualquer ação, como foi o caso de uma doação de ovos de Páscoa recentemente, doação de sangue que todo ano a gente faz, seja doação de presentes no Natal, ir em escolas para divulgar o esporte. A gente teve algumas ações também de Dia das Mães, Dia das Mulheres, de entregar flores no centro da cidade. Ai, que lindo! E são coisas assim que a gente está tentando cada vez mais devolver para a cidade o apoio que ela nos dá, que é importante isso. E quando vocês vão, por exemplo, numa escola falar com adolescentes, muitas vezes acaba que desperta o interesse deles? Sim, é bem comum. Chega lá, a criança fala, pô, eu quero ver essa bola diferente, não sei o quê, pô, eu já vi um jogo, já vi um negócio, vamos lá. Acaba que tem interesse, acaba indo assistir um jogo nosso, acaba virando torcedor, acaba indo na próxima seletiva, indo atrás para aprender um pouco do jogo e querendo acrescentar ainda mais como mais uma pessoa dentro do futebol americano. E é bom, porque para o time continuar, tem que ter gente nova sempre. Sim, claro, tem que ter gente nova, né? Quanto mais pessoas participando do futebol americano, melhor. Porque o time vai crescer mais, vai ter mais jogadores e o time vai continuar a longo prazo. Não... Com o tempo, um jogador ou outro vai aposentando, vai parando, e sempre tem que ter novatos indo para continuar o trabalho. E já aconteceu nesse caminho aí, desde 2011 até aqui, de alguns jogadores desistirem por algum motivo, pararem? Acontece bastante de jogador parar. Porque não, a gente tem uma vida. Às vezes um jogador casa e precisa acabar falando, poxa, eu vou dar uma afastada porque estou casando, porque de casado no começo, arrumei um trabalho no final de semana, não dá para viajar para os jogos, para treinar, estou me afastando também. Tem jogador que afasta e volta, a gente tem alguns casos nesse momento, o Trigo é um, o Tom é outro, o Fred do time também é outro, que tinham se afastado por questões de trabalho, de família, e voltaram agora. E estão com a gente aí. E aos poucos a gente vai tendo esses casos. Aí tem jogador que sai e volta, tem jogador que vai para outro time e volta também, então é tranquilo. E você está desde o começo? Eu entrei em 2014. Ah, sim, você falou no comecinho da entrevista, né? E de lá você não parou? Não parei. Você ficou direto? Direto. Eu entrei em 2014 numa seletiva. Eu passei 6 meses no time sem jogar, só treinando, aprendendo. E eu virei titular no meio do ano. E no mesmo ano já acabamos sendo campeão. Aí, desde lá eu fiquei como jogador 3, 4 anos. Aí eu recebi o convite para ser coordenador dos times especiais. Aí fiquei 1 ano e meio como coordenador de time especial. E depois veio a proposta para mim virar técnico principal. E aí você, como técnico, treina também, faz o preparo físico também você ou você só fica supervisionando Hoje os eu só auxilio devido a uma lesão. Eu tive uma lesão e eu estou afastado como jogador. Estou só como técnico exclusivamente. Eu auxilio eles no treinamento e tudo mais. A gente tem uma comissão técnica, coordenador de ataque, de defesa, cada um cuidando do seu setor e tudo mais, para desenvolver o time. Hoje eu não faço parte da preparação do campo, só da parte de técnica.
mas tem muito devido ao esporte de começo, e tem jogadores nossos que auxiliam na preparação e ainda também jogam. E você tem um time do coração, algum ídolo do esporte? Não necessariamente do Brasil, né? Mas sim, vamos falar de uma forma geral. Eu sou muito fã, torço o time do Baltimore Ravens. Eu sou muito fã do Ray Lewis, um jogador lá americano, linebacker. E ele se destaca pelo compromisso, pela vontade de ganhar a todo custo, de fazer o time lutar a todo custo, o time não desistir em nenhum jogo. Eu sou muito fã dele. E no Brasil eu sou fã de um jogador que jogou, passou um tempo aqui já, chama Diego Taylor. Ele joga hoje no time do Atlético Mineiro. E ele é uma pessoa incrível, ele é linha ofensiva, foi uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. É um cara que veio para cá, ajudou a gente, ensinou muita coisa. Depois ele é jogador da Seleção Brasileira de Futebol Americano, ele é um jogador, foi campeão nacional no passado. Ele é um amor de pessoa, ele vem, conversa com a gente, quando sempre pode estar por aqui. É um cara acessível. Ele não tem tempo ruim, ele ajuda qualquer pessoa que quiser conhecer ele, fazer bater um papo com ele, querer aprender futebol americano, ele vai lá e se dispõe a ensinar a pessoa, ajudar a pessoa. Para mim, ele é o cara que mais representa o futebol americano. É o cara que mostra que o futebol americano é para todo mundo, que quem quiser pode aprender, eu vou ajudar, a gente vai ajudar, vai conhecer o esporte e vai desenvolver. Para a gente fechar então, lembra novamente aí o próximo compromisso de vocês, para todo mundo ficar vibrando positivo aí. A gente joga no dia 20, ainda sem local definido, vai ser definido agora essa semana, contra o Santos Tsunami. E é um jogo decisivo e a gente acha que a gente vai ganhar. E já vou antecipar, dia 16 de junho, em Jundiaí, vai ser o jogo, nós e Corinthians. Provavelmente deve ser o jogo que vai decidir o segundo e o terceiro colocado da chave. E ainda também não tem lugar definido? Provavelmente seja no Jaime Sintra. Em Jundiaí o jogo, dia 16 de junho. Muito legal. Então eu quero fazer um super agradecimento especial por você ter vindo, viu, João Marcos? Porque, para quem não sabe, ele estava num compromisso, ele veio de viagem direto aqui para o nosso estúdio. E então eu tenho mais que agradecer mesmo, que isso é vontade de divulgar o esporte. Obrigada. Obrigado a vocês, a gente agradece o convite, sempre que precisar, sempre que alguém quiser conhecer um pouco mais do futebol americano, acessa a page lá nossa, o Silotes Futebol Americano, o Instagram, o Silotes FA. Vem, pode tirar dúvida, pode perguntar sobre seletivas, sobre treino, quando vai ter jogo, o que for, que a gente está lá para responder vocês. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Eu te espero na próxima edição do Caderno Digital. Até lá!